Muito bom. Graças a Deus por mais uma noite, né? Ontem nós pudemos meditar um pouco na pessoa do Senhor Jesus, que é o assunto mais importante para nós, né? Ou seja, nós devemos ter o nosso coração onde está o coração do Pai, que é no seu Filho Jesus Cristo. Cristo deve ter primazia em todas as coisas. Como nós vimos ontem, né? Tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. E o desejo do Pai, né? Como nós falamos ontem, no seu eterno propósito, é colocar tudo debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Amém. É tê-lo como cabeça de todas as coisas. E nós mencionamos ontem que Deus, assim, naquele concerto, naquela aliança, né? Naquele seu conselho, Pai, Filho e Espírito Santo, eles criaram o homem, façamos, né? No plural, o homem à nossa semelhança, nossa imagem. Porque o desejo do Pai é dar uma noiva a seu filho, como nós vimos ontem. Esse é o desejo do Pai para com o Filho. O Pai amou o Filho de tal forma que deu todas as coisas ao Filho. Por misericórdia, né, o Senhor nos incluiu neste propósito eterno. O problema foi que houve uma queda, a queda do homem, mas isso, como nós vimos ontem, não pegou o Senhor de surpresa. Pelo contrário, lá na eternidade o Senhor já nos viu e nos amou. E Ele mesmo disse, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Naquela expressão também de Isaías, o profeta disse, mas o Senhor disse assim. E diz a palavra que nós somos resgatados, não com coisas corruptíveis, como o ouro ou a prata, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus, né? Do Cordeiro, sem mancha, sem mácula. E esse sangue, diz a palavra, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Lá na eternidade, o Senhor já nos amou e se entregou por nós. Na plenitude do tempo, o Senhor Jesus veio e se fez carne. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como diz João. E vimos a sua glória, diz João. E o Senhor fez esse caminho por amor a nós. Não havia outra alternativa a não ser o Senhor vir. Não havia outra forma do Senhor nos resgatar. E como nós lembramos ontem, né, irmãos, isso aqui é muito importante. A nossa redenção, na realidade, é para nos tirar da queda e nos levar novamente para nos incluir no eterno propósito de Deus. Amém. A nossa redenção é o propósito de Deus se cumprindo, em preparar a noiva para o Cordeiro. E aí entra a nossa parte. Nós estamos aqui, o Senhor está redimindo o seu povo. E além disso, o Senhor está preparando o seu povo para essas bodas do Cordeiro. E temos que cooperar com o Senhor neste trabalho do Espírito Santo. Nós mencionamos algumas questões e hoje eu queria estender um pouquinho, e eu sei que alguns às vezes têm dúvidas. Eu gostaria de ser bem didático, e claro que aqueles que já estão bastante avançados no ensino da palavra, né, na instrução da palavra, vão ter que ter um pouquinho de paciência, que eu quero ir bem passo a passo. Quero ler algumas passagens das Escrituras, fazendo um parêntese nesse propósito eterno de Deus. O que está acontecendo agora, nesse tempo, nessa presente época, o que o Senhor está fazendo, qual o trabalho do Senhor. Na realidade, se a gente puder resumir, o trabalho de Deus hoje, do seu Espírito, é preparar a igreja para o Senhor Jesus. E no final, aquele propósito eterno de Deus, como nós dissemos ontem, aquele propósito maior de Deus, o propósito supremo do Senhor, vai se cumprir na pessoa do Senhor. Ou seja, todas as coisas vão ser levadas para debaixo dos pés do Senhor.
como aquela palavra de Efésios, quando Paulo diz que todas as coisas vão convergir em Cristo, vão ser reunidas, vão ser colocadas em Cristo. Isso significa colocadas sob o senhorio do Senhor. O Senhor Jesus sendo o cabeça de todas as coisas. Para que esse eterno propósito de Deus se cumprisse, o Senhor deu à igreja a Jesus. Isso é algo tão glorioso, irmãos. É tão simples, né? Mas tão profundo. E que requer a revelação de Deus para nós. E que Deus possa abrir os nossos olhos, né? Paulo orou para os irmãos em Éfeso, para que Deus pudesse abrir os olhos do coração deles, iluminar os olhos do coração, tirar o véu, para que eles pudessem ver. E o desejo nosso, irmãos, tem que ser única e exclusivamente ver como Deus vê. Se eu pudesse falar de uma forma muito simples, né, o que é revelação? O que é Deus nos revelar? É tirar a venda dos nossos olhos e que a gente comece a ver assim como Ele vê. Como Deus, o Pai vê o Filho, assim nós deveríamos procurar ver, pedir a graça de Deus. E ninguém conhece o Filho, né, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E quem Ele quiser revelar. Então, nesse tempo presente, o Espírito Santo está trabalhando conosco. E nós precisamos cooperar com o Espírito do Senhor. Este é o propósito eterno de Deus, conectado a Cristo. Tudo, irmãos, como nós dissemos ontem, tem o alvo de Cristo ter a primazia. A centralidade é de Cristo, não nossa, não do homem. Então, se nós temos essa correta visão do Senhor Jesus, tudo muda. A primeira coisa que deve acontecer é que nós tenhamos consciência de que não somos o centro. Até mesmo Deus nos amou com amor eterno, mas não foi só por causa da gente, foi por causa do seu Filho. Ele nos amou com amor eterno e comprou-nos para o seu próprio Filho. O Senhor Jesus pagou o preço para ter a igreja, essa noiva. Não é porque nós éramos importantes, pelo contrário, né? Que éramos nós, que era o homem para que dele se lembrasse, diz a palavra. Então, hoje, o Senhor está fazendo isso, irmãos, e o Senhor, no seu eterno propósito, o Senhor vai estar cumprindo isso, e lá na frente, tem algumas coisas para acontecer, e nós citamos ontem, que vai haver um reino, o Senhor vai reinar, o Senhor vai voltar, o Senhor vai se manifestar, literalmente, nesta terra. Todos nós, né, estamos acostumados a dizer sobre a volta do Senhor, mas isso é algo maravilhoso, é o cumprimento, né, do propósito de Deus. O Senhor vai voltar a esta terra, e o Senhor vai estabelecer aqui um reino, e o Senhor tem nos convidado a participarmos deste reino. Mas como nós dissemos ontem, a participação desse reino não é como a nossa salvação, a nossa vida eterna, que foi uma dádiva de Deus. A participação desse reino é diferente. Ela é uma recompensa, ela é um prêmio para nós, que é oferecido a nós. É um galardão do Senhor. Então nós precisamos ter isso em mente, né? Hoje o Senhor nos convida e nos exorta a sermos fiéis, a cooperarmos com o Espírito Santo no trabalho de Deus. E ainda assim o Senhor nos dá como que um estímulo. O Senhor aponta para nós um reino, aponta para nós o galardão. Assim como fez com Moisés. Lembram de Moisés? Ele deixou o Egito por quê? Lembra o que diz lá em Hebreus? Porque ele contemplava o galardão. Então, irmãos, se nós temos, ainda que uma visão pequena, mas se a gente já tem, se os nossos olhos foram abertos para ver a grandeza e a glória do reino do Senhor, e o que Ele vai fazer,
Nós devemos, né, olhar para esse prêmio. E na linguagem lá que foi usada para Moisés, deixar toda aquela glória do Egito, toda a riqueza do Egito, e assumir o lugar junto com o Senhor, ainda que no momento agora seja o opróbrio diante desse mundo. Mas quando o Senhor se manifestar, será glória. Algo tremendo, algo maravilhoso. Então, assim, eu queria hoje enfatizar um pouquinho aqui nesta questão da preparação. Eu queria também, de maneira, o Senhor nos ajude aqui, para mostrar de maneira didática as diferenças entre alguns pontos que, se nós não fizermos, fica confuso realmente o Novo Testamento. Por que hoje a gente tem um monte de escolas de interpretação da palavra? E tem duas escolas que são muito ferrenhas, os irmãos ficam brigando, né? A gente vai nos fóruns de discussões na internet, é um negócio assim terrível. Os irmãos que seguem a linha de Armínio e os irmãos que seguem a linha chamada os calvinistas, o Calvino. E ficam brigando, né? Degladiando entre si. Porque nenhuma das escolas viu uma coisa importante, que eu julgo importante, que é essa visão do reino do Senhor. E que o reino que virá, ele é um galardão, ele é uma recompensa. O cristão pode perder algo? Claro que pode, diz a palavra. Mas não é a sua salvação, a vida eterna, porque isso dependeu da obra de Cristo na cruz. Mas ele pode perder o privilégio de reinar com o Senhor. Então vamos ler uma passagem para começarmos em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. A partir do verso 1, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Essa é uma das exortações do livro de Hebreus, é a primeira delas. Nós não vamos falar dessa exortação em si, mas eu queria tomar aqui emprestado, né, essa expressão que eu acho maravilhosa, para começarmos então a meditar no que eu quero falar hoje, que diz aqui: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus nos deu uma tão grande salvação. E o que é esta salvação, irmãos? O Senhor nos chamou, né, com amor eterno, né? O Senhor nos atraiu com amor eterno e nos deu a vida do seu Filho. Quando nós cremos no Senhor, começou esse processo da nossa salvação. O homem, nós temos espírito, alma e corpo. E essa tão grande salvação é em todo o nosso ser, começando no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo. Eu queria, Peceira, você projeta para mim aquela tabelinha? Tem uma tabelinha aqui que há muitos anos atrás eu fiz aqui com os irmãos em Macaé. Eu espero que seja bem didática para vocês acompanharem. Eu acho que são dois. Tá ligado? Tá aquecendo. Então, irmãos, só relembrando, né? A palavra do Senhor nos diz que nós temos um espírito, alma e corpo. E o espírito, olha lá, tão grande salvação, né?
Nós temos o espírito, alma e corpo. Vocês estão conseguindo ler aí atrás? Estão conseguindo, Elias? Então, olha só. Nessa linha da abrangência tem espírito, alma e corpo. Né? Nós fomos criados com espírito. E no passado, né, o processo da nossa salvação começou quando o Senhor nos deu um novo espírito. Nós estávamos, diz Efésios, o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Uma vez que você creu em Jesus, você recebeu um novo espírito, e o Espírito Santo veio habitar no seu espírito e no meu espírito. A essa porção da nossa salvação, a gente poderia dar, né, um nome, ou dizer que a realidade dela é a nossa justificação. Fomos feitos filhos de Deus, nascemos de novo. Mas esse é só o princípio da salvação de Deus, né? E porque nós fomos salvos, nos é dado novos céus e nova terra, ou seja, a vida eterna, a vida de Deus, ela está em nós. E esta vida que nos foi dada de uma vez por todas. É uma nova natureza. Essa nova natureza nunca vai deixar de ser. Uma vez que você se tornou filho de Deus, você sempre será filho de Deus. Graças a Deus por isso. E não dependeu de você, não depende de quem corre nem quer, mas Deus de usar a sua misericórdia. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. É um novo nascimento, é um novo espírito. É o mais central do nosso ser, o nosso espírito. Ali tem algumas passagens, né? Depois, se vocês conhecem bem, já citamos aqui algumas. Mas é aqui que começa então essa tão grande salvação. Isso é do passado. Uma vez que você creu em Jesus, é passado. Você já é nova criatura, já aconteceu. Esse é um aspecto passado da nossa salvação. Mas aí tem um aspecto agora presente desse tempo que nós estamos vivendo. Uma vez que você creu no Senhor Jesus, você se tornou uma nova criatura. Mas e como é que fica a sua vontade, os seus sentimentos? Você nunca mais pecou depois que creu no Senhor? João diz, se dissermos que não temos cometido pecado, o que acontece conosco? Somos mentirosos, enganamos a nós mesmos. Ué, mas nós já somos novas criaturas? Por quê, irmãos? Agora, o seu Espírito Santo, o Espírito de Deus, está fazendo uma obra nas nossas vidas. Esse é o tempo presente da nossa salvação. Por isso Paulo vai dizer, desenvolvei o quê? A vossa salvação, com temor e tremor. Ué, mas eu não já sou salvo? Como é que eu tenho que desenvolver minha salvação? Sim, você já é um filho de Deus. Você tem a nova natureza. Todos quantos o receberam, diz a palavra, Deus lhes deu o quê? O poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ponto. Já está consumado, já está feito. E dependeu só do Senhor. Agora o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas. E aqui está então o lugar e o momento que o Senhor vai trabalhar em nós para formar em nós o caráter de Jesus. E isso é o processo atual da nossa salvação, na nossa alma. A alma, de maneira muito simplificada, né? A gente tem aprendido que tem a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Uma pessoa, quando crê no Senhor, logo em seguida as emoções dela estão controladas pelo Espírito. A vontade dela está sempre a vontade de Deus. Os pensamentos dela estão sempre pensando nas coisas do alto. Não. Você sabe disso pela sua experiência e também pela palavra de Deus. Então, na nossa experiência, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa alma.
Por isso que a palavra de Deus usa a expressão salvação das vossas almas. Salvação da nossa alma, irmãos, não é vida eterna, não é salvação eterna, não é passar da morte para a vida, não. Mas é um processo atual de Deus trabalhando em nós. Tiago, por exemplo, tem algumas passagens aqui, Tiago 1:21, diz lá que nós temos que receber, com mansidão a palavra de Deus implantada em nós, porque ela é poderosa para fazer o quê? Salvar as nossas almas. A sua mente, a sua emoção e a sua vontade, depois da queda, ficou fora de controle, está desproporcional, está de um tamanho que não agrada a Deus. Não tem nela o caráter de Deus, não tem nela o caráter de Cristo, não tem nela a mente de Cristo. Mas agora, como novas criaturas, precisamos caminhar junto com o Espírito de Deus para que Ele transforme a nossa vida. E é nesse processo do momento. É na nossa caminhada agora, é na nossa carreira. É o tempo presente da nossa salvação. Quando o Senhor Jesus diz aquela expressão, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, vai o quê? Achá-la. Vida ali, está traduzido em português, por vida, mas a palavra é alma. Ali o Senhor está nos chamando também para seguirmos a Ele, mas para seguirmos o Senhor nós temos que fazer o quê? Negar a nós mesmos. Não é que nós vamos ficar sem alma, não. Deus nunca quis isso, irmãos. Às vezes a gente fala assim, isso tudo é da alma, Irmãos, Deus não quer que você fique sem alma, não. Mas Ele quer que a sua alma seja controlada pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito. Que a sua alma esteja limitada dentro dos padrões de Deus. Amém. Você precisa ter alma. As suas emoções têm que ser emoções, sim. Você pode ter emoções diante do Senhor. A sua vontade, você não vai ser um marionete. Deus nunca vai fazer isso conosco, irmãos. Mas a nossa vontade tem que estar submissa à vontade de Deus. Então esse é o processo atual, sabe, irmãos? E que nós poderíamos chamá-lo, nessa abrangência dele, na realidade dele, de santificação, ou transformação, ou nos tornarmos semelhantes ao Senhor. O Senhor está nos trabalhando, E diz a palavra que nós somos transformados, de glória em glória, quando nós contemplamos o Senhor. Quando você olhar para você mesmo, você vê que você precisa ser transformado ou não? Se nós dissermos que não, a gente vai ser igual aquele fariseu, Senhor, eu não sou como esses demais, Eu não sou como esse... Eu dou o dízimo, de todas as coisas. Eu jejuo 2 vezes por semana. Ele achou que ele era o máximo, sabe? Ele achou que ele era o cara que já estava bom, sabe? Mas o Senhor falou que quem foi justificado? Deus, ser propício a mim, pecador. Foi aquele publicano que se humilhou diante de Deus. Aqui então o Senhor está dizendo, temos que negar a nós mesmos e seguir o Senhor. Aqui é aquele processo que Paulo está nos chamando, desenvolvei a vossa salvação. Você tem uma cooperação nesse processo dessa tão grande salvação que Deus deu. Porque nós precisamos permitir ao Espírito de Deus trabalhar em nós. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E quem é que vai vencer essa guerra, irmãos? Quem? Depende. Finalmente o Espírito um dia, Claro, mas quem vence é quem você permite vencer, irmãos. A inclinação para as coisas da carne, diz Paulo em Romanos, faz o quê? Morte. E a inclinação para as coisas do Espírito? Vida e paz. Então você tem que se inclinar. Eu me inclino para as coisas do Espírito, então permito Deus operar em mim a santificação, a transformação. Se eu me inclino para as coisas da carne, é morte.
não tem transformação. Permanece os feitos do velho homem. Se eu não faço, vou olhar para ela e ver se ela vai olhar para mim assim. Se eu não faço o processo de despojar do velho homem, revestir do novo homem, não funciona. Epa, a luz ali. Vai voltar. Atenção. Bom. Irmãos, nós precisamos, sabe, ter isso na nossa vida constantemente. Esse é o processo atual da salvação. E o que nos é dado como um fato de permitirmos que Deus opere isso na gente hoje, antes da volta de Jesus? Há um prêmio. Qual é o prêmio? Reinar com Jesus, né? É esse milênio que o Senhor voltará, e o Senhor vai dar este privilégio para aqueles que hoje permitiram o Espírito Santo trabalhar neles, que cooperaram com o Espírito de Deus nesse processo, né, da nossa salvação. Então é no reino, naquele reino que há de vir. Por isso, sabe, irmãos, muitas vezes alguns cristãos, lendo a palavra, por não fazer essas distinções, eles começam a achar até mesmo que a salvação é por obras, como a ala católica, né? Crê que você tem que ter boas obras para você ser salvo. Por exemplo, a palavra fala que, ali no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, os irmãos disseram que era necessário entrar no reino através de quê? De muitas tribulações. Ué, então, alguns podem dizer, o reino de Deus é igual à vida eterna. Não, não quer dizer que é igual à vida eterna. Se fosse vida eterna, ficaria estranho, né? Porque você tem que, então, passar pelas tribulações para poder reinar com Jesus, para entrar na vida eterna, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Mas com relação a reinar com Jesus naquele período futuro, depois que passarmos, como nós falamos ontem, né, mencionamos apenas, ali no tribunal de Cristo, então vai ser dado esse privilégio daquelas pessoas reinarem com o Senhor. E há um processo ainda futuro da nossa salvação. Qual é? É aquele e que vai acontecer conosco pelo momento do arrebatamento e da ressurreição. Ou seja, nosso corpo será transformado, diz a palavra. Algumas passagens que eu deixei ali, 1 Coríntios 15, Romanos e Filipenses. Ou seja, nós receberemos um corpo semelhante ao corpo do Senhor, que é um corpo glorificado. E aí a coroação, irmãos, né, da nossa tão grande salvação. Então são 3 tempos, né, dessa tão grande salvação. E isso eu creio que ajuda a gente. Se você agora tiver isso na sua mente, quando você estiver lendo o Novo Testamento, você vai ver que você já vai, sabe, algumas dúvidas, algumas questões que pareciam contraditórias vão ficar claras. Então, nesse tempo presente, tudo está aqui, ó, na nossa alma, sabe, irmãos? É aqui que Deus está trabalhando conosco. Então, devemos receber a palavra de Deus com mansidão. O que significa isso? O livro de Hebreus mesmo está dizendo que nós devemos nos apegar às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É a palavra que você recebe. Aquilo que Deus vai falando para o seu coração, você diz sim ao Senhor e coopera com Ele. Aquilo que Deus mostra que você precisa, sabe, mudar, aquilo que você precisa deixar, aquilo que você precisa negar você mesmo, você obedece ao Espírito. Você coopera com o Senhor. E Deus vai então operando nessa salvação. Então, irmãos, há algo que é garantido para todo aquele que é filho de Deus. O que é? Novos céus e nova terra. Eternidade com o Senhor, para todo sempre. O que é garantido para todo filho de Deus? Que ele
é co-herdeiro com Cristo. Ele vai herdar todas as coisas junto com Cristo. Ainda que ele viva nesta terra, não tendo um testemunho, não de um modo digno da vocação que ele recebeu, mas ele vai herdar todas as coisas com Cristo na eternidade. Mas vai ter um momento que a palavra de Deus chama na volta de Jesus, né? Não vamos entrar nos detalhes, mas que o Senhor vai vir nas nuvens e nós estaremos com Ele. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e nós também seremos arrebatados, vamos estar lá. E ali se estabelecerá o que a tradução em português chamou de tribunal de Cristo, onde Jesus vai reunir seus filhos, toda a família de Deus. Só vai participar ali quem for cristão, quem for filho de Deus. Alguém que não é filho de Deus não entra nesta reunião. Mas ali vai acontecer aquele momento em que o Senhor vai julgar as nossas obras. E vai ser ali então que o Senhor vai conceder o privilégio de alguns reinarem com Ele e outros não. A Bíblia diz que nesse período do reino, alguns que estarão reinando, mas outros estarão fora do palácio iluminado, ou na nossa tradução em português, nas trevas exteriores. Nós não sabemos bem o que é isso, mas é um período que é um período de disciplina. Lembra que eu disse, se alguém, mesmo não andando de modo digno da sua vocação aqui agora, ele vai receber todas as coisas na glória com Cristo, mas vai passar por esse período fora do reino. Então, irmãos, essa é uma palavra, né, que o livro de Hebreus diz que é uma palavra alimento sólido, não é para os bebês, mas mesmo qualquer um de nós que seja bebê em Cristo deve já entender que nós temos que viver de uma maneira, né, de temor diante de Deus e cooperarmos com o Espírito de Deus, porque há um prêmio para nós à nossa frente, mas que há o perigo de perdermos esse galardão, essa recompensa de Deus. O reino de Deus, né? Nós lemos na palavra reino de Deus. Passa para o segundo aí para mim, por favor. Quando nós lemos o reino de Deus ou o reino dos céus, muitas vezes o reino dos céus e o reino de Deus, eles são sinônimos, mas eu tenho entendido, né? Alguns irmãos entendem diferente, mas eu tenho entendido que o reino de Deus, ele é muito abrangente, mas o reino dos céus é uma parte do reino de Deus. Mas de qualquer forma, o que é muito claro na palavra é que existe pelo menos esses três aspectos, ainda talvez um quarto aspecto, quando mencionamos sobre o reino de Deus ou o reino dos céus. O primeiro deles é algo no passado, com relação a nós, né, a nossa experiência. O primeiro deles é no passado, ele está em nós. Jesus falou, olha, não precisa procurar para ali, não, o reino de Deus está em vós, lá em Lucas, né, no capítulo 17, ou seja, esse reino entrou em nós, ele está em nós, o reino de Deus. Mas nós não podemos ficar só com essa porção, essa afirmação da palavra. Se nós ficarmos nessa afirmação da palavra, como alguns, eles começam a achar que o milênio, o reino milenar, o reino literal do Senhor é mesmo uma figura só de linguagem, porque vão dizer, não, o reino já está em nós, e ficam por aí. Mas não, há um outro aspecto. Isso tem um aspecto presente do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus, ali no capítulo 11 de Lucas, ele estava expulsando os demônios, e o pessoal está dizendo que era pelo poder de Beelzebul. Mas ele falou, olha, se eu expulso a Satanás pelo poder do Espírito Santo, é chegado o reino de Deus entre vós. Ou seja, irmãos, na nossa experiência hoje, sempre que a autoridade de Cristo é manifestada e Satanás é subjugado, as trevas são subjugadas, é chegado o reino de Deus entre nós. E no livro de Romanos, Paulo vai dizer em Romanos 5,17, que nós devemos reinar em vida com Cristo. Essa deve ser a nossa experiência. E nesse aspecto, então, o reino de Deus pode ser trazido por nós. Isso aqui é maravilhoso, a nossa experiência. Porque onde nós estamos,
onde estivermos, a gente precisa pedir essa graça ao Senhor para que seja manifestado o reino dele, para que a gente seja instrumento para trazer a manifestação do reino de Deus conosco. E num aspecto então futuro, esse reino virá, que será um reino literal, físico e espiritual sobre a terra, onde o Senhor Jesus reinará junto com os vencedores de todas as épocas, não só da igreja, né? O Senhor Jesus reinará com os vencedores. Se você lê Apocalipse, o Senhor está dizendo aos vencedores, né, vão sentar no meu trono, assim como eu recebi do meu Pai. O filho varão, ele vai reinar com cetro de ferro, né? Apocalipse 20 vai estar dizendo lá que Satanás vai ficar 1000 anos preso, mas que aqueles que não tiveram a marca da besta, etc., vão reinar com o Senhor pelos 1000 anos. Então nós entendemos que esse reino é literal, que é o cumprimento de todas as profecias e alianças do Senhor, mesmo do Antigo Testamento. E o Senhor virá e reinará. Ainda tem um aspecto mais futuro ainda, que é o reino eterno, quando o Senhor Jesus vai entregar as chaves, né, do reino ao Pai. Então, irmãos, esses 3 aspectos precisam estar assim, bem claros na nossa mente quando a gente estiver lendo a palavra, o Novo Testamento principalmente, porque a gente não vai ficar confuso a que se refere o reino de Deus. Então, tem esses 3 aspectos. À medida em que nós vivemos na presença do Senhor, a gente está trazendo a manifestação do reino de Deus para o nosso meio, onde estamos. Mas naquele vai ter um momento no futuro que poderá nos ser dado, né? Podemos entrar neste reino como um prêmio do Senhor. Passa o próximo para mim, Priscila. Esse quadro aí, irmãos, ele é muito, para mim foi muito prático. Há muitos anos atrás, estava aqui em Macaé ainda com vocês, quando eu aprendi essa verdade, quando eu comecei a ver a diferença na palavra do Senhor entre o que é dádiva de Deus e o que é galardão. Ontem nós mencionamos aqui, eu quero frisar isso com vocês, né? A dádiva, ela aponta, né, para a vida eterna, porque Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou você pode lembrar de Efésios, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? A recompensa, ao invés de ser oferecida aos incrédulos, ela é oferecida aos cristãos. O Senhor está dizendo, né? Se você observar algumas passagens, né, da palavra, está um pouco fora de foco, mas acho que o pessoal está conseguindo ver bem lá atrás. Está um pouco fora de foco, né? Tem jeito de fazer o foco melhorar? Só lá atrás, acho que não está entendendo. Melhorou bem. A dádiva, ela é recebida simplesmente de graça. Já a recompensa, irmãos, é um prêmio dado pelo Senhor, né? Quando nós olhamos para a dádiva, né, a linguagem dela é totalmente diferente da linguagem da recompensa, né? Enquanto estão brigando para aumentar um pouco, né? Mas a linguagem, irmãos, né? Enquanto eles voltam, a linguagem da dádiva de Deus é esta, né? Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não tem trabalho da nossa parte, é só receber. Mas já a recompensa não. Receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. A recompensa do Senhor está relacionada ao nosso trabalho. Quando o Senhor voltar,
Diz a palavra: retribuirá cada um segundo as suas obras. A dádiva, esse dom de Deus, ele aponta para a fidelidade de Deus. Os dons e a vocação de Deus são mesmo irrevogáveis, sem arrependimento, né? É a fidelidade de Deus que mantém isso. Mas a recompensa é por causa da fidelidade de cada filho de Deus. A dádiva, né? Se a gente pode ainda fazer uma diferenciação, ela vai nos garantir a vida eterna. Porque é dádiva, Deus nos deu a vida eterna, nos deu o seu Filho. Mas a recompensa é aquele galardão que os cristãos que forem fiéis ao Senhor vão receber quando o Senhor voltar e for implantar o seu reino. Então, irmãos, pode desligar agora, precisa. Se a gente tem essas coisas, sabe, fica mais fácil. Fica mais fácil da gente compreender, né, o plano de Deus para nós. Sabe, por que tem essas... Por que eu quero chamar a atenção assim dos irmãos? Porque nós estamos num momento próximo à volta do Senhor. E a palavra de Deus nos convida, né, a nos prepararmos. O Senhor Jesus nos chama a atenção na sua palavra, né, para nos prepararmos para aquele momento. E uma vez, se nós atendermos a essa palavra do Senhor, nós podemos, irmãos, naquele dia, estar na presença do Senhor e permanecer. João, ele vai dizer na sua carta: filhinhos, essas coisas eu escrevi para que vocês permaneçam nele. E quando ele vier, vocês não venham fugir dele, não venham afastar dele envergonhados. Quando isso poderá acontecer? No tribunal de Cristo, quando nós todos estivermos na presença do Senhor e será acertada as nossas situações. Ou, como diz lá Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, as nossas obras vão passar pelo fogo. Se for ouro, prata, pedras preciosas, vai permanecer. E receberemos galardão por causa disso. Mas se as nossas obras, né, forem madeira, feno e palha, o fogo vai consumir. Contudo, Paulo diz: esse tal ainda vai ser salvo como que pelo fogo. Ou seja, a salvação, vida eterna, é uma dádiva, não vai ser tirada. Mas a recompensa, o galardão de reinar com o Senhor será tirada. O que importa para cada um de nós hoje, irmãos, é corrermos bem a nossa carreira. Não adianta hoje você: não, estou bem, agora cheguei no nível bom de cristão, e você para a sua vida. Para esses que pensam assim, o Senhor Jesus disse à igreja em Filadélfia. Filadélfia era aquela igreja, né, que está registrada em Apocalipse, que não tem nenhuma advertência para ela. Mas o Senhor disse para ela: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então precisa conservar. Essa coroa pode ser tirada. Nas parábolas, você lembra das parábolas do talento? Aquele que tinha um talento e que não foi fiel, e não trabalhou, e não, multiplicou o seu talento, o senhor dele disse: olha, me dá aqui esse talento, e deu porque tinha 10. E ele não entrou na alegria, no gozo do seu Senhor. Mas os que trabalharam, foram fiéis, a palavra do Senhor deles foi: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, irmãos, esse é um assunto muito solene. Eu não quero, né, como eu disse também ontem para vocês, eu não quero trazer peso, né, ficar uns pesados, mas eu queria que fôssemos encorajados, animados, a prosseguir com o Senhor. Amém. E a permitir que o Espírito Santo trabalhe na gente. Permitir e cooperar com o Espírito de Deus. Nos inclinarmos para as coisas do Espírito. Para que Deus trabalhe em nós.
Porque nós somos chamados a participarmos desse eterno propósito de Deus. O reino será reinado, será governado pelo Senhor com a sua igreja, com a sua noiva. Mas depende de cada um de nós hoje permitirmos que o Senhor nos prepare para esse momento. Há muitos anos atrás eu achava assim, muito estranha aquela parábola, que havia muitos convidados para a festa, lembram? Só que ninguém apareceu. Aí vai lá, convida, estão convidando todo mundo, não, vai lá e chama o povo, qualquer um, e vem para a festa. Aí, de qualquer jeito eles foram para a festa. Mas depois aquele homem da festa entrou lá e viu lá: amigo, como vieste aqui sem as vestes nupciais? Lembram dessa parábola? E o que ele fez com aquele que estava sem a veste? Tire para fora. Eu achava estranho aqui, poxa, mas chamou todo mundo de qualquer jeito. Está todo mundo perdido aí nas praças, Foi chamando aquele monte de gente. Aí, por que alguém não tem a veste, agora tira ele, as vestes nupciais? Aí eu fui entender, Nós somos aquelas pessoas que estavam por aí, perdidas, sem Deus, imundas, sujas, etc, etc. E fomos convidados e entramos, Estamos no reino de Deus. Mas agora, naquele momento das bodas, é necessário ter uma veste nupcial. Amém. E o que diz Apocalipse, irmãos? Ontem eu citei esse verso aqui também, eu quero ler novamente. Verso 19. Verso 19, olha só o que diz a partir do versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, olha que coisa gloriosa agora, esse momento: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Preste atenção no que vai dizer aqui: cuja esposa a si mesma já ataviou. Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. A noiva, a esposa, as vestes nupciais. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, aquela parábola daquela pessoa que estava ali sem as vestes nupciais, sem essas vestes da noiva. E o que está dizendo aqui em Apocalipse? Que a noiva se preparou, se adornou, e foi dado a ela vestir-se de linho finíssimo. Esse linho finíssimo, a própria palavra já interpretou aqui para nós. São os atos de justiça de quem? Dos anjos? Dos santos. Os seus atos de justiça e os meus atos de justiça formam a vestimenta da noiva. Nós precisamos nos vestir para aquelas bodas. Então hoje, irmãos, nessa tão grande salvação que Deus sabe, providenciou para nós, hoje, naquele aspecto presente da nossa santificação, da nossa transformação, nós poderíamos dizer que estamos como que fazendo, permitindo o Espírito Santo fazer essa veste da noiva. Você está como que se aprontando com essa veste nupcial para as bodas do Cordeiro. Sem essa veste não pode entrar. Naquele dia, no tribunal de Cristo, vai ser assim: você não está com uma veste para entrar, então não pode entrar. Servo bom e fiel, realmente tem os atos de justiça seu aqui, você vai entrar.
Entendem, irmãos? Então é muito simples isso, é muito sério, mas é muito simples. Então, assim, o convite para nós é para apressarmos e nos aprontarmos. São os atos de justiça. Aquilo que nós fazemos motivado pelo amor a Jesus, por amor ao próximo, são atos de justiça. Seja o que for, até mesmo um copo de água que você der a um dos pequeninos do Senhor, o Senhor Jesus diz que vai te recompensar, é um ato de justiça. É uma recompensa, você vai receber a sua recompensa. Então hoje é o tempo de nos ataviarmos, é o tempo de prepararmos, termos esses atos de justiça. A salvação já está nos garantida por Cristo Jesus, pela obra na cruz, e nunca vai nos ser tomada. Mas há algo muito grandioso antes de novos céus e nova terra, que é o reino do Senhor, quando Ele vai mostrar para toda essa terra, para todo o universo, que Ele é o rei dessa terra também, e Ele vai também ser rei em Israel, e a sua igreja junto com Ele. Isso é algo glorioso, irmãos. Não pense que isso é algo pequeno. Se fizermos isso, seremos como Esaú, que desprezou o seu direito de primogenitura. Ser primogênito significava que ele era o príncipe da casa. E Esaú, perdendo o seu direito de primogenitura, ele não teve o privilégio que através da sua genealogia, da sua linhagem, viesse o Messias, que através da sua linhagem o Messias fosse introduzido. Então nós todos, irmãos, temos o direito de primogenitura, todos os filhos de Deus nós temos, mas não podemos desprezá-lo. Não desprezar esse direito de primogenitura hoje é cooperarmos com o Espírito de Deus, dizermos sim ao Senhor, termos os atos de justiça. Esaú, ele disse com ele mesmo: poxa, eu já estou para morrer, o que vai me valer esse direito de primogenitura? Vou pegar esse prato de lentilha. E trocou por um prato de lentilha. Às vezes nós estamos trocando esse direito por pratinhos de lentilha desse mundo. Então, assim, que Deus nos ajude, nos estimule, sabe, irmãos? A palavra do Senhor diz que usa algumas expressões muito bonitas com relação a essa questão de reinar com Jesus. E ela chama a nossa atenção e é dado o nome de coroas. Algumas coroas foram assim dado o nome a elas. Por exemplo, Tiago diz: irmãos, tende por alegria, né? Por motivo de alegria, o passares por várias provações. E ele vai dizer que quem é aprovado no passar por essas provações vai receber a coroa. Lembra qual era a expressão? Da vida. Ou também o Senhor Jesus fala para a igreja Esmirna: foste fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. A coroa fala de reinar com Jesus. Não é a vida, porque a vida nós recebemos porque temos o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Mas ali é dar-te-ei a coroa da vida porque foi fiel. Paulo fala da coroa incorruptível, que devemos correr para alcançar essa coroa incorruptível. Essa coroa que podemos receber por desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. É a carreira que nos está proposta. Se a gente, for nessa carreira que nos está proposta, haverá uma coroa incorruptível. Pedro vai nos dizer da coroa de glória que receberão aqueles irmãos que estão apacentando o rebanho de Deus, não como dominadores, mas como exemplos, como modelos. Então, no apacentar, aqueles que se preocupam no apacentar, isso não é só para os que têm o ministério pastoral. Todos nós podemos apacentar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Nos é prometida essa coroa da glória.
Paulo vai nos dizer que também para aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que ganharam almas e que amam a vida do Senhor, tem uma coroa da justiça. Então veja, essas coroas que são dadas, né, são como recompensas, como prêmios por algumas coisas que foram feitas por amor ao Senhor. Então somos convidados a muitos exemplos e exortações na palavra, né, para nos lembrar desse momento glorioso que virá na volta do nosso Senhor. Então, que Deus nos ajude, sabe, irmãos? Que Deus nos anime. Eu gostaria que não saíssemos pesados aqui, mas pelo contrário, animados, encorajados a sairmos em frente, a prosseguir na nossa carreira com o Senhor, olhando, né, firmemente, como diz Hebreus, para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor. É como Moisés, né, ele desprezou as coisas do Egito, o Egito que fala mundo, né, é a figura do mundo, e ele olhou para o galardão, contemplou esse galardão que ele receberia. Então vale a pena, viu, irmãos? Como o irmão Juvenal sempre canta, vale a pena crer. Irmão Juvenal, vale a pena crer nesta palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos ter a palavra de oração. Pai, te damos graças. Irmão Bílio, sim, irmão. Eu quero prosseguir nessa caminhada. Amém. Amém. O desejo do coração é esse. Glória a Deus. Amém. Seu testemunho é bom, irmã. Talvez alguns de nós gostaríamos também de dizer como irmã, eu quero prosseguir. Amém? Amém. Nós queremos. Amém. Vamos falar isso com o Senhor. Pai, nós queremos prosseguir nessa carreira que nos está proposta. Amém. Olhando para o Teu Filho, autor e consumador da nossa fé. Amém. Senhor, nos ajude, desperte o nosso espírito para isso, Senhor. Amém. E, Senhor, dá-nos o fortalecimento, Senhor, do homem interior de cada um de nós, pelo poder do Teu Espírito, para abandonarmos aquilo que não agrada a Ti, Senhor, e irmos para aquilo que é do Teu desejo, do Teu agrado, Senhor. Dá-nos encorajamento, Senhor. Venha sobre nós o poder do Teu Espírito, Senhor, aquele poder que venha nos impulsionar, Senhor, e nos dar a graça, Senhor, para amarmos ao Senhor, para amarmos a Tua volta, Senhor, e nos prepararmos também, Senhor. Queremos ter o mesmo coração do Espírito Santo, de poder dizer junto com o Teu Espírito, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dá-nos essa graça, Senhor, de sermos encontrados fiéis por Ti. Ó Senhor, dá-nos essa graça, te pedimos. Louvamos a Ti pela Tua palavra, Senhor, por tantas exortações na Tua palavra, por tantos esclarecimentos que a Tua palavra nos dá. Dá-nos sim clareza, Senhor, mas mais do que clareza e entendimento, Senhor, dá-nos amor por Ti mesmo, pela Tua obra, pela Tua pessoa, pela Tua palavra, Senhor. Pedimos essa graça, Senhor, e mova-nos pelo poder do Teu Espírito. Nós oramos com ações de graças, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vale a pena